situação que a gente está hoje. Bem, a gente termina aqui. Foi um prazer estar com vocês. As atividades vão estar disponíveis para vocês nos links com os supervisores e os professores de vocês. Na próxima aula a gente faz a correção da atividade, tá certo, meus amores? Foi um prazer estar com vocês e fiquem em casa. Até a próxima.
Boa tarde, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para iniciarmos a aula de Geografia do 9º ano. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estarmos aqui. Como eu falei para vocês, hoje a gente tem muito o que conversar, tá? A gente vai fazer um tour por esse mundão de meu Deus aqui para a gente conhecer um pouquinho das organizações internacionais, tá certo? Então, eu vou começar tirando aqui a minha máscara, que a gente preza pela segurança e pela saúde de todos. Vou começar tomando uma aguinha para abastecer aqui as cordas. Eu esqueci de falar da questão do comentário aqui, certo? Lubrificar, tá? A água está ali, a gente está sempre utilizando. E aproveitando aí, para dizer que nada de aula racista, viu? A gente estava falando aqui sobre África, continente africano, e a gente destacou a regionalização. E eu fui bem clara quando falei assim, que ela é considerada setentrional, islâmica, tá? Do norte e África negra ou subsaariana. A predominância da população de cor negra é que dá essa nomenclatura para ela. Mas longe da gente estar fazendo uma aula racista, tá, minha gente? Racismo de forma alguma. Vamos ao que interessa, não é? Sejam bem-vindos, vamos aqui agora para a aula do 9º ano e vamos lá. Veja, nós vamos começar, deixa eu ver se agora deu certo, tá? Acho que agora deu certo. A gente vai começar a nossa aula fazendo a correção das atividades da aula anterior, que foi ministrada pelo professor Vladimir, tá? Razões à parte, ele não pôde estar aqui hoje, então a gente vai fazer a correção das atividades. Na primeira questão, como são pouquinhas, a gente vai corrigir todas, ok? Explique a origem da economia europeia. Então, a economia europeia ela teve origem com o processo de industrialização, ou seja, com a chamada famosa Revolução Industrial. Aquela Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra e que depois atingiu a Europa e países como o Japão e os Estados Unidos. Então, a Inglaterra... vamos para a Inglaterra agora, tá? Eu gosto de geografia porque ela nos permite visitar o mundo inteiro, tá? Então, aqui estamos nós, Reino Unido, a Inglaterra. Surgiu aqui a Revolução Industrial e daqui ela se espalhou para o restante da Europa. Por que a Europa foi o palco principal? Exatamente porque a Inglaterra ela foi pioneira. Ela tinha condições que fizeram com que ela se tornasse o primeiro país a se industrializar. As famosas jazidas de carvão, a posição geográfica, vários fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Ok? Respondido? Segunda questão. Quais países se destacam na economia europeia? Então, na Europa, na economia europeia inteira, destaque vai para o Reino Unido, né, o próprio Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália. Esses 4 países são os mais importantes economicamente no continente europeu. Respondido? Terceira questão. Cite alguns fatores que deram origem ao processo industrial na Europa, especificamente no século XVIII, na Inglaterra. É o que eu falei lá anteriormente, tá? A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra, por quê? Por causa do acúmulo de capital que ela tinha, por causa da oferta de mão de obra, por causa da posição geográfica favorável, por causa da facilidade de transporte e também por causa das ricas jazidas de carvão que ela possuía. Esses foram os fatores preponderantes para que ela conseguisse se tornar a primeira nação, o primeiro país a se industrializar. E de lá, seguir para o restante da Europa. Ok? Respondido a terceira? Só um instante, tá? No fim do expediente, a garganta fica mais debilitada, né? Vamos lá. A quarta questão, ele pergunta: o que marca a cultura no continente europeu? O continente europeu é enorme, não é, minha gente? Uma diversidade enorme que existe lá. Então, o que marca essa cultura do continente é exatamente o multiculturalismo dos povos. Ou seja, as diversas culturas que foram trazidas ao longo do tempo por diversas etnias que habitavam e que habitam atualmente o continente europeu. Então,
O que marca a cultura é exatamente a existência desse multiculturalismo, ok? A quinta questão, ele pediu para que vocês explicassem, ou explique para que está voltada as questões políticas na Europa. Então, as questões políticas no continente europeu, elas estão voltadas para o bem-estar social dos habitantes. Com isso, suas medidas, ou as medidas que os governos tomam, elas servem para reduzir as desigualdades sociais existentes, certo? Então, o bem-estar dos habitantes é o que é levado em consideração no continente europeu. Corrigido? Espero que vocês tenham acertado, ok? Dê uma devolutiva aí para os supervisores de vocês, porque isso vai contar bastante aí no processo de ensino-aprendizagem de vocês, ok? Agora a gente vai dar início à nossa aula. Bem, olha que imagem bonita, né? Uma mistura ali de países, né, de bandeiras, representatividades do mundo inteiro. E a gente vai falar hoje na aula de Geografia do 9º ano sobre corporações e organismos internacionais. É uma continuidade, digamos assim, do que a gente acabou de vivenciar no 8º ano. Lá no finalzinho da aula do 8º ano, quando a gente terminou de falar sobre as corporações internacionais. Certo? Então, este globinho aqui, este planeta, certo? Ele está repleto de instituições, de organismos, de corporações internacionais que visam, na verdade, alguns objetivos específicos. Cada uma delas foi construída, foi criada com um objetivo. Vamos ver agora cada um deles, tá? O que é, na verdade, um organismo ou uma corporação internacional? Eu disse a vocês na aula anterior e vou repetir novamente aqui. Esses organismos ou instituições, também chamadas de multilaterais, né, atuam de vários lados, elas são entidades que foram criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo de trabalhar em comum para o desenvolvimento das diferentes áreas. Então, eles visam investimentos e desenvolvimento na área da política, na área da economia, na área da saúde, na área da segurança, entre outras áreas que forem pertinentes. Esse é o principal objetivo desses organismos internacionais. Achei aquela imagem fantástica, quando ela retrata ali a interligação, a atuação desses mecanismos, desses organismos nas diversas partes do mundo. Então, é um vai e vem de informação, de contribuição, para que possa se chegar a um objetivo comum, a uma meta estabelecida. Ok? Vamos lá. ONU, lá está ela de novo. A Organização das Nações Unidas foi uma instituição criada depois da Segunda Guerra Mundial, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, 1945, em substituição à Liga das Nações. O objetivo principal dessa instituição é promover a paz mundial, a segurança e também respeito aos direitos humanos. O progresso social da humanidade é o que preza, é o que prioriza a ONU. Essa instituição, ela é a base de todas as outras. Ela é uma das mais importantes organizações internacionais, certo? Ela tem uma subdivisão enorme. Ela é estruturada fantasticamente. Então, a ONU, ela tem diversas instituições, mas dentro dessa organização, da instância dela, o Conselho de Segurança é o mais importante. Ela é mais importante por quê? Porque ela tem o poder de veto, ela tem o poder das decisões. Ela é constituída por nações fortíssimas. A Rússia, que é a herdeira aí, né, do aparato todinho da ex-União Soviética. Os Estados Unidos, que é a polícia do planeta. A França, o Reino Unido, que são grandes nações econômicas da Europa. E a China, que é o chamado dragão asiático, certo? Então, esses 5 países, eles fazem parte do Conselho de Segurança, certo? É um conselho permanente, não é? Que tem a decisão, que acopla aí o poder de decidir o que vai ser resolvido e o poder de veto na ONU.
Uma outra organização é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Essa organização, ela é um organismo responsável por legislar e acompanhar diretamente as transações comerciais. Essas transações que acontecem entre diversos países, e ela procura aí promover a liberalização mundial do comércio, visando combater principalmente aí um fator interessante, o protecionismo alfandegário. E o que é isso, professora? Protecionismo alfandegário. O protecionismo alfandegário são medidas que os países tomam para proteger a sua economia. Digamos o seguinte, que eu sou produtora de milho e eu quero proteger o meu milho. Então, eu vou criar uma tarifa bem grande para que o milho de nenhum outro país entre, mas se ele entrar no meu país, ele vai ter que pagar uma taxa muito alta. Então, esse protecionismo, muitas vezes, acaba prejudicando o restante dos outros países. Então, quando isso acontece, a OMC ela é chamada para, vamos dizer assim, intermediar. Né? Ela vai impor a sua regra para que isso não prejudique as outras nações. Ficou claro? Geralmente isso acontece muito com os países ricos, porque eles procuram proteger de todas as maneiras a sua economia. Deixa eu recorrer aqui à água, tá, minha gente? A OTAN foi uma organização criada no período da Guerra Fria, tá? 1949 é pós-Segunda Guerra Mundial. A Rússia, que hoje é Rússia, na época a União Soviética, tá? Meus amiguinhos aí que não sabem onde é a Rússia, tá ela aqui, tá? Parte europeia, parte asiática, maior país do mundo. Ela constituiu, durante o período da Guerra Fria, uma organização militar chamada Pacto de Varsóvia. E ela era socialista, lembram disso? E os Estados Unidos, lá do outro lado, constituiu a OTAN, que é exatamente a organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização militar, ela tinha como principal objetivo, na época da sua criação, em 1949, defender o território europeu, defender e manter a paz e a segurança dentre os 28 países que eram membros dessa organização. Só que, depois que aconteceu o fim do socialismo, né, com o fim da Guerra Fria, o que é que acontece? Ela muda, ela passa então a servir agora como um aparato das grandes potências para defender, digamos assim, o planeta. Então ela seria a polícia do planeta, seria a OTAN, certo? Porque ela tem quem? Os grandes países do mundo, os Estados Unidos, principalmente como seu principal país representante. Então, ele resolve intervir em qualquer conflito que exista no mundo para garantir os direitos à paz, mundialmente falando. Então, é uma intervenção que pode acontecer em qualquer lugar, se houver necessidade. Foi uma ameaça ao sistema internacional, a OTAN vai atuar. Ficou claro isso? Próximo. Nesse próximo slide, a gente vai falar do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Esse FMI, ele foi criado em 1945. O objetivo principal desse banco na época era a manutenção, agora principalmente lá, da questão da Europa, que tinha sido devastada pela guerra. Hoje, ele é uma organização financeira, né, que promove principalmente aí a manutenção e a estabilidade financeira e monetária do mundo, né, o alto nível do emprego e a diminuição da pobreza. Nesse grupo aí, dessa organização, fazem parte 188 países. Esse fundo monetário, ele empresta, ele gerencia, ou seja, ele concede dinheiro emprestado para os países. Dinheiro emprestado com juro, claro, né, minha gente? Para poder receber esse empréstimo, o país tem que atender uma série de exigências que são feitas por ele. Mas esse é o principal objetivo dele, oferecer empréstimo àquelas nações que necessitem. Próximo slide, a gente vai ter o Banco Mundial, que foi criado na mesma época, juntamente com o FMI, na Conferência de Bretton Woods, 1945,
e trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU. Lembra que eu falei que ela tinha outras instâncias, outras instituições? Olha aí, mais um, tá? Mas que possui autonomia. Mesmo sendo vinculada à ONU, ele é autônomo, ele não depende da ONU para tomar as suas decisões. O objetivo inicial era conceder os empréstimos aos países europeus que tinham sido devastados pela guerra, tanto é que ele foi criado durante o pós-guerra, né, logo pós 1945, e o intuito passou então a mudar depois que a guerra terminou, né, no pós-guerra. Então, hoje, ele passa então a conceder empréstimos principalmente aos países da Ásia, lá estamos nós aqui de novo na Ásia, da África, continente africano, e também das Américas, isso dos países subdesenvolvidos, certo? A mesma situação, concessão de empréstimos mediante pagamento de juro, é quando os países pobres, subdesenvolvidos, acabam se endividando, a chamada dívida externa, que a gente bem sabe como foi isso no nosso país. Nessa próxima tela, a gente vai falar da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela é uma organização internacional, né, que tem como objetivo principal defender aí, a nível mundial os assuntos que estão relacionados ao trabalho e às relações trabalhistas. Essa é também um organismo da ONU, criada em 1919. Aí você pode dizer assim, mas a ONU só foi criada em 1945, como é que ela é um organismo da ONU criado em 1919? Porque a ONU, em 1919, ela não existia, mas existia a Liga das Nações. Como a Liga das Nações fracassou, então em 1945 foi criada a ONU, certo? Só para vocês não se sentirem aí confusos. Essa organização, ela tem o objetivo de regulamentar, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho a nível mundial. É por isso que a gente chama ela de uma organização tripartite, porque a organização dela interna, ela é governada por 3 segmentos distintos. Primeiro, composto de governos, né, de 182 países. Depois, ela também tem na sua administração representantes dos empregadores e representações sindicais. Então, ela está sempre procurando intermediar qualquer conflito que leve aí para o lado das relações trabalhistas, ok? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é uma instituição atualmente composta por 34 países, deles o Brasil não faz parte, tá? O objetivo principal dessa organização é fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico dos países membros, além de medidas que visem a ampliação de metas para o equilíbrio econômico mundial e que melhorem aí as condições de vida e os índices de renda e emprego da população. Então, veja como ela é uma organização bem abrangente, né? Condições de vida, índice de renda e emprego da população mundial é a preocupação maior desta organização. No próximo, a gente tem a OPEP, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa organização ela foi criada em 1960. 34 países são membros dele e são os maiores produtores de petróleo do mundo. A sede da OPEP está localizada em Viena, que é a capital da Áustria, e é uma organização intergovernamental. Qual é o objetivo principal dela? É a centralização de elaboração aí das políticas sobre a produção e a venda do petróleo desses países que são membros. Atualmente ela é composta por Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. São eles que fazem parte desse grupo, porque
em 1970, na década de 70, houve a crise do petróleo. O petróleo ele era comandado por um grupo chamado de Sete Irmãs, as grandes empresas que monopolizavam a venda do petróleo. Então, durante esse período, essa organização se formou, o preço do petróleo quase que duplicou, a gente teve a chamada crise do petróleo durante esse período, mas foi a partir daí que os países produtores de petróleo começaram a ter, vamos dizer assim, uma melhora por causa da venda do produto, porque essas empresas elas manipulavam, ok? Nesse próximo slide a gente vai falar da OEA. A OEA é a Organização dos Estados Americanos. Ela foi fundada em 1948, conta com a participação de 35 nações do continente americano e ela prevê a integração econômica, a segurança e o combate à corrupção e o fortalecimento da democracia. Então, aí, quando há alguma ameaça terrorista, alguma questão relacionada a tráfico de droga e a armas, a Organização dos Estados Americanos vai lá e tenta intermediar e tenta resolver. A OMS, eu falei que no início a gente ia falar sobre ela, aqui está ela. A Organização Mundial da Saúde, ela foi fundada em 1948, é também um organismo que faz parte da ONU e que tem como objetivo principal aí a gestão de políticas públicas voltadas para a saúde e voltada para a saúde em nível mundial, certo? Então, a gente viu agora, a gente está vendo, aliás, a gente está aqui diante de uma situação dessa exatamente por causa da pandemia do novo coronavírus, que atinge o mundo inteiro, e a OMS era a única organização que tem autoridade para declarar uma pandemia, certo? Então, a gente viu que isso aconteceu, que estão buscando soluções ou situações que possam amenizar o avanço, o isolamento social, o distanciamento social, são as situações que podem diminuir ou pelo menos prolongar o contágio, digamos assim. Ele vai impedir que todo mundo se contagie ao mesmo tempo. É uma das exigências, é uma das recomendações da OMS. A utilização de máscaras também é uma das recomendações da OMS e dos EPIs, que são os equipamentos de proteção. Então, essa organização, ela é que é responsável por fazer todas essas recomendações, tá certo? A Organização Mundial da Saúde. As corporações internacionais, atuação dos países de origem e desenvolvimento. Veja, esses organismos internacionais, de um modo geral, eles podem atuar de diversas frentes, tanto no campo econômico quanto no âmbito social, mas eles exercem um peso primordial no que diz respeito aí às relações geopolíticas. Então, nesse sentido, existem as organizações internacionais que são encaradas muitas vezes como centros estratégicos de disputa pelo poder, né? Então, essa questão da OTAN, de ter como os Estados Unidos o principal país que ele controla, que ele fiscaliza, que é a política do planeta, já é vista aí como uma estratégia de poder pelas outras nações. É bastante pertinente essa colocação. Veja, organismos internacionais, mundiais, atuação nos países de origem e em desenvolvimento. Eles também são conhecidas aí como instituições que são criadas por países soberanos. Elas são regidas muitas vezes por tratados. Esses tratados, eles buscam, através da cooperação, a melhoria das condições econômicas, políticas e sociais dos associados. Então, eles atuam em conjunto, de forma cooperativa, para buscar avanços econômicos, sociais e políticos. Eles buscam soluções comuns para resolver conflitos de interesse entre os Estados-membros. Eles estabelecem políticas de cooperação técnica e científica. Eles também buscam estabelecer normas e parâmetros comuns entre eles. Eles traçam também estratégias para a resolução de problemas de urgência, como é o caso de guerras e de outros conflitos militares. Eles fiscalizam, através de órgãos específicos, o cumprimento de regras estabelecidas pelos acordos que tenham sido firmados
anteriormente, então eles fazem essa fiscalização e eles também organizam reuniões. E para que essa organização dessas reuniões? Nessas reuniões, eles trocam experiências que é para encontrar aí definições de novas políticas ou então determinação aí de novos objetivos. Esses são especialmente aí as principais obrigações, vamos dizer assim, dessas organizações internacionais. Vida da população dos países de origem e em desenvolvimento. Como é o consumo, a cultura e a mobilidade? Só para a gente entender. Os países em desenvolvimento, eles possuem um PIB, um produto interno bruto, mais elevado que os seus vizinhos latino-americanos. São os indicadores sociais aí que têm tido uma melhora gradativa. Por exemplo, Brasil, Argentina, México, eles são melhores do que os seus vizinhos, né? Se a gente for analisar os indicadores sociais, a gente está melhor do que outros. Então, o PIB e o IDH são melhor do que os vizinhos, é uma característica desses países. O desenvolvimento econômico, a tendência é que ele aumente o número de consumidores, né? Isso até aí 2030, no máximo, mais de 1 bilhão de pessoas que vivem nessas nações vão fazer parte da classe média global. Né? Em 2005 era apenas 400 milhões. Então, há uma melhoria da qualidade de vida nesses países. E o consumo? Nas projeções da FAO e da OCDE, até 2022, o consumo dos países em desenvolvimento, ele cresce mais celeramente que dos desenvolvidos. Então, enquanto os desenvolvidos estão crescendo 4,3%, os países em desenvolvimento estão tendo um crescimento de 10,4%. Aí quem entra aí nisso? A China, os tigres asiáticos. A gente não está crescendo na mesma proporção que ela, mas a gente também está crescendo, certo? Então, nesse cenário, o consumo de carne dos brasileiros ele pode ser considerado extraordinário, pois supera até mesmo dos países desenvolvidos. Né? A gente sabe quais são os problemas que a carne também pode trazer, tem que ter cuidado com isso, mas a gente é uma das pessoas no mundo que mais consome carne. E só consome carne quem tem um poder aquisitivo melhorzinho, porque carne não é uma coisa barata, não é isso? A mobilidade social. Essa mobilidade foi o que piorou aí nos países em desenvolvimento. É o que revela o Banco Mundial no relatório, minha gente. No Brasil, por exemplo, em 12% dos cidadãos que nasceram na década de 80, entre metade e mais pobre da população, eles conseguiram chegar aos 25% mais ricos. O número está próximo aí da tendência identificada entre as nações emergentes, 14%. Então, nessas economias, 48% dos nascidos entre os 25% mais abastados continuaram no mesmo nível de renda. Então, olha essa imagem, ela é uma imagem chocante. Uma mobilidade social aí quer dizer que eu posso migrar de uma classe social para outra. Isso aqui ainda não tem evoluído. Então, nos países em desenvolvimento, esse é um desafio. É contribuir cada vez mais que as pessoas possam mudar de classe social, ter uma mobilidade e garantir uma qualidade de vida melhor. Organismos internacionais de comércio, a ONU tem aí, não é, a promoção da cooperação econômica, eu tenho a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, eu tenho a OMI, que é a Organização Marítima Internacional, eu tenho a OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, eu tenho a ONUD, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Eu tenho o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E eu tenho a UIT, que é União Internacional das Telecomunicações. Somando a ela, eu tenho a UNCTAD, que é o Programa das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. Então, a ONU, ela é a principal organização de todos os organismos internacionais e ela ainda tem todas essas agências aí para a promoção da economia a nível mundial.